Olá, bom dia! Seja bem-vinda a mais um Café na Presença. Um café na presença do Senhor, um café na presença do Espírito Santo, um café na presença de Deus. Um café na nossa presença, amigos que já nos tornamos, né? Nessa manhã, todos as nossas, os nossos objetivos estão aí, né? Juntos e entrelaçados. Toda manhã, 6:01 da manhã, estamos aqui juntas para devotar juntos, né? Os nossos melhores momentos do dia ao nosso Senhor Deus. Porque Ele merece de nós o que nós temos de melhor para entregar. Ele merece de nós tudo aquilo que a gente às vezes guarda para nós e nem para o outro a gente oferece. Que a gente ofereça amor, né, ao nosso Deus, gratidão por essa nova manhã, por esse novo amanhecer, por todas as oportunidades de recomeçar. Afinal, todos os dias é uma oportunidade de recomeçar. E estar na mesa com o Senhor, não tem nada que possa ser melhor do que isso. E o Senhor quer sentar na sua mesa, Ele quer estar contigo, Ele quer estar na sua presença, Ele quer estar conosco, Ele te convida e convida você a convidar outras pessoas para estar na mesa com Ele nessa manhã. E hoje Ele fala para nós que há esperança além da dor. Gente, esse tema é um tema, né? Como tem sido todos, mas é um tema forte. Porque muitas vezes, quando a gente passa por uma dor muito grande, a gente perde a esperança. E o Senhor vem te dizer nessa manhã que há esperança além da dor. Então, se você não pegou o seu café ainda, dá tempo. Pega seu cafezinho, né? Convida aí quem você tem que convidar, encaminha esse devocional e vamos alcançar corações. Vamos aí alcançar almas, que é o que o Senhor objetiva e Ele conta conosco para isso. Um bom café para você, um bom sábado na presença do Senhor. Maravilha, né? Estar na presença do Senhor um sábado, o dia que você está com a família, um dia que você está mesmo trabalhando. É um dia diferente mesmo quando a gente trabalha no sábado, né? É o final de semana que chegou. Então que a gente tenha aí uma energia renovada, que o nosso café nos ajude também. Que maravilha poder estar na presença do Senhor, renovar as nossas energias na presença do Senhor. Às vezes nós aprendemos ao longo da nossa vida renovar nossas energias nas coisas do mundo, renovar as nossas energias de repente nas festas, bebidas e outras coisas mais que o mundo nos oferece. E o Senhor, Ele tem muito mais a nos oferecer. Ele tem muito mais a nos entregar. Ele tem uma renovação que é plena, que é verdadeira. E Ele quer entregar para você nessa manhã coisas maravilhosas. E Ele quer dizer para você que há esperança além da dor. Para que a gente possa começar, vamos fazer aí a nossa oração, né? Primeiro, antes da gente fazer aí começar a nossa leitura, vamos orar e agradecer por essa nova oportunidade que Deus nos dá todas as manhãs. E hoje não é diferente. Fecha seus olhos e vamos agradecer. Senhor meu Deus, Pai misericordioso, Espírito Santo, Mestre Jesus, obrigada. Que bom que vamos passar o dia juntos. Sejam bem-vindos à nossa vida, à nossa casa, à nossa mesa. Nada melhor do que um café na melhor companhia, que é a companhia do Senhor. Que nós possamos nessa manhã sermos gratos, gratidão, Senhor, por esse novo dia, por essa nova oportunidade de recomeçar. E que o Senhor possa alcançar todos os corações e levar um acalento e um alívio para aqueles que, em meio à dor, perderam a esperança, Senhor. Que todos possam nesse dia entender que há esperança além da dor. Espírito Santo de Deus, dai-nos discernimento, sabedoria, para que possamos compreender a palavra do Senhor. Que essa palavra, como semente, caia direto no nosso coração e que o nosso coração seja terra fértil, onde essa semente possa germinar, brotar, crescer, florescer e dar bons frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Né? Um bom dia na presença do nosso Mestre Jesus. Vamos fazer aí a nossa leitura, né? Que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã. Ele tem algo maravilhoso para entregar para você e para mim. E hoje há esperança além da dor. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem o presente nem o futuro, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo é o versículo 38, os versículos 38 e 39 de Romanos 8. Paulo fazia diversas viagens missionárias, anunciando o Evangelho e levando consequentemente salvação para os povos, principalmente nos países que faziam parte do Império Romano.
Por diversas vezes, ele foi conduzido por Deus a cidades onde havia grande perseguição aos cristãos, enfrentando assim circunstâncias contrárias que atentavam contra sua vida. O fato é que Paulo caminhava em obediência, mesmo sabendo que se depararia com grandes dificuldades, ele estava consciente de que estava sendo conduzido por Deus, para que o propósito fosse cumprido. Nesse contexto de perseguição, muitos dos que acompanhavam Paulo acabaram perdendo a vida, pois viviam de forma perigosa, arriscando tudo por amor a Jesus, para que o Evangelho chegasse a mim e a você, como de fato chegou. Mesmo convivendo constantemente com o luto, a convicção de que a eternidade é real, como o destino daqueles que amam e se entregam a Jesus, fazia que Paulo e tantos outros não vivessem deprimidos ou amedrontados. Faz parte desta vida convivermos com a perda de pessoas queridas. São situações muito difíceis, mas o fato é que isso não pode paralisar-nos. O propósito que Deus Pai tem para a sua vida continua, e para tudo ele estabeleceu um tempo e um motivo. Saiba que a eternidade é real e ele sempre esteve no controle. Não fique paralisado nessa dor. Erga a cabeça e viva seus dias sabendo que Deus ainda tem propósitos para cumprir em você. Ele sempre esteve com você e sempre estará. Receba paz e alívio neste dia. A frase do dia é: só Deus tem a paz que ninguém mais pode lhe dar. E a palavra é esperança. Gente, só Deus tem a paz que ninguém mais pode te dar. Só Deus pode acalmar o seu coração, acalentar o seu coração diante dessa perda. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei, mas o Senhor sabe. E vendo a sua dor e o seu sofrimento, Ele pede para lhe dizer nessa manhã que há esperança além da dor. Ele pede para te dizer que o propósito dele na sua vida continua. Ele pede para te dizer que Ele estabeleceu um tempo e um motivo para todas as coisas. E Ele pede para te dizer que Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Ele pede também para que você não fique paralisado nessa dor. Embora seja difícil, é preciso caminhar em meio à dor, porque o Senhor tem maravilhas para fazer na sua vida e através da sua vida. Erga a cabeça e viva seus dias sabendo que Deus ainda tem propósitos para cumprir em você. Deus ainda tem muito por fazer, não acabou, não é o fim, ainda há esperança. É isso que Ele pede para te dizer nessa manhã, que ainda há esperança. Ele pede para que você se levante, Ele pede para que você erga a sua cabeça, mesmo sangrando, mesmo com dor, que você possa caminhar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Mesmo sangrando, ela foi em meio à multidão, ela lutou, ela foi brava, ela ergueu a sua cabeça e ela alcançou a orla das vestes de Jesus. E à medida que ela alcançou a orla das vestes de Jesus, ela só tocou e Jesus estancou todo o sangue. E Jesus parou toda a hemorragia. E hoje o Senhor diz que Ele quer parar toda a hemorragia da sua vida. Porque eu sei que quando a gente passa por uma perda, dói. É como se tivesse rasgado a gente por dentro, né? Essa perda, ela sangra. E muitas vezes fica ali sangrando como uma hemorragia. Então hoje Deus fala para você, filho, eu posso estancar essa hemorragia. Filho, eu posso secar toda esse sangue que vem jorrando de dentro de você e transformar essa situação numa situação nova. Eu não posso dizer para você que as dores não virão, mas eu posso dizer para você que em Cristo Jesus elas não permanecem, elas passam, as cicatrizes permanecem. Não tem como dizer para você que não haverá cicatriz, que a saudade vai acabar, que você não vai mais pensar nesse ente querido, né? Mas isso não é verdade. E nem é para que isso aconteça. A gente precisa honrar os nossos, a gente precisa amar, a gente precisa, né, ter saudades. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele diz nessa manhã que Ele está no controle de todas as coisas. E Ele quer que você levante a sua cabeça, porque Ele ainda tem propósitos para realizar na sua vida e através da sua vida. As pessoas não sabem e muitas vezes não precisam saber qual é o tamanho da sua dor. Mas o Senhor sabe, porque as coisas e o mundo, elas não param. Você tem que levantar, você tem que trabalhar. Por mais que você tenha direito a se afastar por alguns dias, mas é preciso voltar a trabalhar. A vida precisa seguir o seu fluxo.
Muitas vezes a gente fica paralisado diante de uma perda e quando a gente vê as pessoas, até mesmo da família, caminhando, a gente não sabe em que circunstâncias ela caminha. Mas às vezes a gente até se revolta e diz, ah lá, ela não tá sentindo. Ela não tá sentindo nada, já tá até trabalhando. Ela tava rindo lá. Mas só Deus sabe o quanto você tá sangrando. Só Deus sabe a hemorragia que você está por dentro. Então não se importe com a opinião dos outros, apenas se importe com a opinião de Deus, mas também não julgue os outros. Quando você olha, às vezes as pessoas já ouviram isso tantas vezes. Ah, ela tá bem, né? Tá seguindo bem, eu vi ela ontem, tava rindo, tava tranquila. Ah, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o filho, perdeu o irmão, perdeu o sogro, perdeu a sogra. Mas ela tá seguindo em frente. É isso que Deus quer, que você siga em frente, mas que você não se abale com o que os outros pensam de você. Muito menos pense que às vezes você fala assim, ah, eu não vou não, porque o que as pessoas vão pensar de mim, né? Perdi meu ente querido ontem, antes de ontem, semana passada, um mês, e hoje eu já estou fazendo tal coisa. Gente, o Senhor sabe o que tem dentro do teu coração. O Senhor sabe o tamanho da sua dor e Ele quer curar cada um desses milímetros de ferida que fica aí dentro. Às vezes a gente é só dor e nada mais. E às vezes tem dias que você vai acordar, vai ter passado dias, meses, mas a dor vai vir à tona que parece que foi naquele dia. Mas é nessa hora que novamente você ergue a sua cabeça, toca nas vestes de Jesus. E como eu faço isso? Quando você vem para o seu secreto. Quando você tem o seu lugar secreto. É muito importante você ter o seu lugar secreto, o seu lugar que você senta para falar com Deus. Nesse lugar há um portal de glória que se abre quando você faz todas as suas orações ali. É por isso que quando você se sente desesperada, você corre para esse lugar, você sente a presença de Deus. Quando você está alegre, você corre para esse lugar, você sente a presença de Deus. Quando você precisa tomar uma decisão, é nesse lugar que você tem que estar, porque você fala com Ele e você sente a presença de Deus. Não quer dizer que não vai estar em outros lugares da sua casa, mas é preciso ter uma constância, é preciso reservar um momento do seu dia, é preciso reservar um lugar. É o nosso Deus, é o que nós temos de mais precioso e Ele quer estar contigo e Ele quer curar as suas feridas. Quando você vai no médico, você não vai naquele consultório, o médico te atende lá naquele lugar. Quando você vai fazer uma fisioterapia, é sempre naquele lugar. Quando você vai num psicólogo, é sempre naquele lugar. Quando você vai falar com Deus, que seja sempre naquele lugar, não que Ele não fale com você em todos os lugares da sua vida. O médico hoje você faz teleatendimento, né? Telemedicina. A pandemia nos deixou esse legado. O psicólogo, o terapeuta, as aulas, né, de ensino e aprendizagem hoje, tudo online. Mas o Senhor quer estar contigo. E quando você mostra para Ele que você tem um lugar só para falar com Ele, você mostra o tamanho da importância que Ele tem na sua vida. Você mostra para Ele, Pai, aqui é o lugar que nós nos encontramos. Aqui é a nossa mesa quando nós tomamos o nosso café da manhã. De repente é a nossa mesa onde nós tomamos o nosso café da tarde, onde eu apenas sento, Pai, para chorar e falar contigo. É onde eu me rasgo, é onde o Senhor me cura, é onde o Senhor Sara vai curando, vai fazendo os curativos na minha ferida, até que ela cesse. O Senhor pode cessar como Ele fez com a mulher do fluxo de sangue na hora que esse sangue pare de jorrar. Mas às vezes é preciso ir limpando aos poucos essa ferida. Eu fiz uma cirurgia muito grande, né, invasiva, em 2008, e uma bariátrica, os pontos inflamaram. A cirurgia em si eu não tive problema, mas os pontos inflamaram. E aí, gente, o que aconteceu? Para que aquilo fechasse, todos os dias eu precisava, e naquele horário, ao meio-dia, eu não me esqueço disso, todos os dias ao meio-dia eu estava lá, no hospital, com aquela equipe, para que eles pudessem tratar aquela ferida. E sabe como que eles tratavam? Eles precisavam limpar. E quando eles limpavam, era sangue frio, porque estava infeccionado, não pegava anestesia. Então eles limpavam aquilo. E aquilo até que o sangue velho era limpado e jorrava sangue novo. E aí era o sangue novo que foi coagulando, que foi fechando. Tantos dias, 15 dias assim, até que tudo fechasse. Então foi um tempo, há um tempo para todas as coisas, mas Deus estava no controle, assim como Ele está no controle da sua vida, no controle da cura e do tratamento da sua ferida. E hoje Ele diz para você, há esperança além da dor. Nada não acabou, não acabou. Talvez acabe aquela pessoa
a velha pessoa, e essa tem que acabar mesmo, mas hoje é uma oportunidade de nascer a nova pessoa, de você ser nova, de você se tornar novo a cada dia, sendo limpado, por mais que vai sangrar, e doía, gente, e vai doer, quem passou por isso sabe o que eu tô falando, né? Eles falam que tem que debridar a ferida. Ah, como que dói. Então talvez Deus está até te debridando agora, por isso que está doendo, e doendo, e doendo. Mas há esperança além da dor, porque depois da dor veio a cicatrização. Hoje é só uma cicatriz. É bonita? Não, não é bonita, mas ela conta uma grande história. Ela faz parte de um grande período de aprendizado na minha vida. Então essa cicatriz que vai ficar também vai fazer parte de um grande período de aprendizado na sua vida, porque tudo que nós temos que fazer é aprender no processo e não questionar o processo. Eu nunca questionei por que o meu infeccionou, por que eu tenho que passar por isso, por que eu sofri, mesmo naquela época que eu não tinha tanto discernimento, né? Mas eu já cria em Deus, eu entregava nas mãos dele. Eu não reclamava. Eu sim chorava porque doía. E eu sou humana, né? Sou de carne e osso, então eu chorava porque aquilo doía. Mas teve um dia que não doeu mais. Teve um dia que era só cicatriz de verdade. Porque se doer, ainda é ferida, precisa ser tratado. Então que você possa fazer das suas feridas cicatrizes e seguir em frente, porque elas contam uma grande história. Os nossos, lá o povo hebreu, né, os antepassados lá em Israel, os guerreiros, eles tinham orgulho. Até os guerreiros, hoje não temos muito, né, mas os guerreiros, eles tinham orgulho das feridas, não das feridas, das cicatrizes, porque as cicatrizes eram troféus de glória da vitória deles, demonstrava toda vez que olhava para aquelas cicatrizes, eles lembravam quantos inimigos eles tinham vencido. Eles não ficavam lamentando que ficaram com cicatrizes, e sim agradecendo, porque elas lembravam a todo momento da história deles e de quantos inimigos eles venceram. Então eu olho para minha cicatriz e eu vejo o tamanho do inimigo que eu venci. Então que amanhã você possa olhar para a sua e ver o tamanho do inimigo que você venceu. Em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa leitura. Hoje nós vamos ler Gênesis 9, né? Ainda contando a história de Noé após o dilúvio. Então que a gente possa ouvir o que o Senhor tem para nos entregar hoje. Gênesis 9, se você quiser me acompanhar aí com a sua Bíblia, porque devocional tem Bíblia. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo o que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues em vossas mãos. Tudo o que se move e possui a vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é o sangue. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem, a cada indivíduo requerei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano pelo próprio homem, seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo o que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra.
E concluindo, asseverou Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. A caminhada de Noé e seus filhos. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoado de toda a terra. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar os dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: Maldito seja Cã, escravo de escravos, será para seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos. Depois morreu. Gente, aqui tem uma coisa muito interessante que é bom a gente compartilhar, tá? É assim, ó. O Senhor, ele estipulou uma aliança eterna com Noé, enfatizada pela expressão nunca mais, e outras de significado semelhante. E ele também estabeleceu alguns sinais, né? Os sinais pactuais passaram a ser especialmente para a humanidade e para a história selos representativos e visíveis dos compromissos específicos e eternos de Deus para com o ser humano. Assim, mais tarde seria instituído o sinal da circuncisão, como marca da aliança entre Deus e Abraão. O sábado como sinal da aliança entre Deus e Israel no Sinai, e o sangue de Cristo como o derradeiro símbolo da nova e definitiva aliança entre Deus e a humanidade. Tanto a chuva quanto o arco luminoso e colorido que se forma em meio às nuvens carregadas já eram fenômenos atmosféricos conhecidos, muitos antes do dilúvio. Contudo, agora o próprio Senhor conferiu ao arco um significado todo especial e eterno, como símbolo visível da aliança de Deus com Noé. Bom, aqui a gente precisa saber uma coisa. O arco que a gente cresceu e a gente aprendeu o chamado de arco-íris, na verdade, essa expressão é uma expressão errônea, tá? É uma expressão que é imprópria para nós que somos cristãos e que acreditamos em Cristo. Por que eu falo isso para vocês? Eu vou explicar. É porque, na verdade, a gente precisa chamar de arco de Deus. Quando você vê um arco-íris, é um arco de Deus. Por quê, gente? Arco-íris, Íris era uma deusa, na verdade, da mitologia grega, tá? Era uma deusa da mitologia grega. Então, o que acontecia? Eles falam que essa deusa, né, ela faz com que o arco-íris tenha um fim de unir a terra e o céu. Enfim, só para entender, o arco-íris tem uma função dessa deusa, tá? Essa deusa grega, da mitologia grega, que nós, cristãos, não acreditamos. Nós acreditamos no único Deus, o nosso Senhor, né? E o nosso Mestre Jesus, único, suficiente, Salvador. Então, nós não podemos falar, né? Não podemos, nossa, somos proibidos, mas a gente precisa aprender a falar as coisas corretamente. Então, a gente, ao invés de falar arco-íris, a gente vai introduzindo isso, a gente fala arco de Deus. Olha lá o arco de Deus, é o arco da aliança. Ele mostra, né? Ele lembra da aliança que Deus estabeleceu com Noé. E não arco-íris, porque Íris é uma deusa mitológica, tá? E quando ela usa o arco-íris é para uma outra função. E aí isso não cabe a nós e a gente não acredita nisso. Então a gente fala o arco de Deus. Eu aprendi isso não faz muito tempo. Então é um trabalho constante, porque a primeira coisa que a gente fala lá o arco-íris. Principalmente a gente fala, ensina a criança, né? Então que a gente já ensina as nossas crianças conforme os princípios e os desígnios de Deus. Então que a gente fala o arco de Deus. Olha lá o arco de Deus, olha lá o arco de Deus. Ele representa a aliança de Deus com Noé, né? Ele representa a aliança de Deus com Noé. Então Deus sempre usou representações para fazer aliança conosco. Ele usou o arco-íris para fazer aliança com Noé, ele usa a circuncisão para fazer aliança com Abraão, ele usa o próprio sábado para poder fazer aliança com o povo de Israel no Sinai, e ele usa o
o sangue de Cristo ele usou, que é a aliança definitiva, a que nós vivemos até hoje, para fazer a aliança com toda a humanidade. Então, a gente precisa se atentar a isso. Mas é bom a gente aprender. Então, quando você vê um arco-íris, não se fala mais arco-íris. Olha lá o arco de Deus, né? A gente aprende isso. Então, o Senhor quer que você aprenda, né, as coisas corretamente. E um devocional também tem isso, tem aprendizado. E é na palavra que você aprende. Essa Bíblia que eu uso, ela é uma Bíblia de estudo. Então ela explica isso. Tem Bíblias que não vai explicar, mas você pede para o Espírito Santo para que ele te dê discernimento e sabedoria para que você compreenda aquela palavra. Né, para que você compreenda o que Deus quer te dizer. E mesmo com a Bíblia de estudo, eu sempre peço para Deus que Ele me oriente para que eu possa aprender. E a gente tem que falar isso para as outras pessoas. Então, quando você não vai sair falando à toa, mas de repente, num surgir de uma história, você vai falar, a pessoa fala assim, é lá o arco-íris, ó. Aí você vai falar, olha, na verdade, aquilo ali é um arco de Deus. Porque Íris era uma deusa mitológica. E ela tinha o arco-íris como uma função de uma lá das suas, né, das, sei lá, ser maldições, sei lá o que ela tinha lá com o povo e com os outros deuses. Mas nós temos o arco de Deus, né? E eu acho até muito mais bonito e muito mais justificável pela beleza que é, né? E as coisas de Deus, elas são belas e maravilhosas. Tem a perfeição. Uma cor não invade a outra. Deus faz tudo perfeitamente como Ele fez cada um de nós e todas as criaturas e todas as coisas. E Ele quer fazer diferente na sua vida. E Ele quer de novo te lembrar que há esperança além da dor. Então que você possa hoje refletir sobre essa palavra, que Ele tem uma aliança eterna com a gente, que é através do sangue de Cristo derramado na cruz. Amém? Que você tenha um sábado extraordinário na presença do Senhor, um final de semana extraordinário juntamente com a sua família e principalmente na presença do Senhor Jesus. E que você lembre-se que estar com Deus não tem sábado, não tem domingo. Estar com Deus é todos os dias. Então por isso que nós estamos todos os dias aqui às 6h01 da manhã para o nosso devocional, para sentarmos na nossa mesa e tomarmos o nosso café com o nosso Deus. Amém? Então fecha seus olhos aí, vamos fazer a nossa oração, para que você possa, a partir dessa oração, quando eu me despedir de você, você possa ficar aí na presença dele e de novo abrir o seu coração e contar tudo para ele, tá bom? Senhor meu Deus, eu agradeço por esse dia, agradeço por esse novo amanhecer, por essa nova oportunidade, principalmente por esse aprendizado nessa manhã, Senhor. Que essa palavra fique germinando no nosso coração durante todo o dia e que nós possamos, Pai, encontrar circunstâncias e pessoas em que nós possamos transbordar o que nós aprendemos nessa manhã. E aquilo que não entendemos, que o Espírito Santo de Deus dê-nos discernimento no decorrer desse dia, em nome de Jesus. Senhor, que seja um dia totalmente na sua presença. Um dia em que aquelas pessoas que vieram ao nosso coração, que nos tocar, esse devocional seja encaminhado. Um dia onde milhares de almas sejam alcançados através desse devocional. Um dia em que o Senhor possa ministrar em nós, como fez já nesta manhã, e ministrar através de nós, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Um bom dia para você, na presença do Senhor. Um bom final de semana. Lembrando que você está aí na sua mesa com Ele, né? Com o nosso Pai. E eu vou te dar aquele conselho que eu te dou todos os dias. Aproveita que você está só você e Ele, mais ninguém. E conta tudo pro seu Pai. Seja mimado, seja mimada, porque Ele tem prazer em te ouvir. Amém? Um grande abraço, até amanhã na presença do Senhor.